Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs, com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos adorar, vamos agradecer, vamos glorificar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fareus da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque desse atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos da sua orientação, precisamos da sua palavra, precisamos da força e o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas para cumprir as ordens de Deus, para obedecer ao Senhor, para exercer uma boa mordomia, uma boa subserviência ao Senhor. Temos que depender da sua palavra e do seu poder. É muito comum nesses dias, e como em diversas épocas, muitas pessoas estarem desanimando, porque muitas vezes a casa de Deus e o propósito da casa de Deus, a adoração ao Senhor Jesus Cristo, é colocado em segundo plano, e se coloca muitas vezes a igreja como um local de resolução e transformação e solução de problemas e de demandas e de buscas que as pessoas têm. Não é à toa que surgiu, diante de tantas demandas e das necessidades das pessoas, a chamada teologia da prosperidade, onde as pessoas muitas vezes só vão para buscar aquilo que Deus pode fazer e realizar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes a gente vê que houve um assassinato da teologia. Os cursos de teologia hoje são muito curtos, muito pequenos. Hoje falta-se muitas vezes mão de obra qualificada para se estar ensinando a palavra de Deus e trazendo em profundidade os verdadeiros valores do reino. Quando que na verdade, na segunda epístola de Pedro, logo no primeiro capítulo, nós vemos que a essência para que possamos entrar, que é de fundamental para que possamos entrar no reino dos céus, são virtudes, são as sete virtudes que Pedro ali vai descrevendo, e tudo isso é resultado de um conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E quando vemos que para adquirir essas sete virtudes nós temos que conhecer o Senhor Jesus Cristo, em contraste com os dias de hoje, naquilo que as pessoas estão buscando dentro das igrejas, nós vemos que as pessoas conhecem muito pouco do Senhor Jesus Cristo. Só se aproximam dele por aquilo que ele possa dar e não por aquilo que verdadeiramente ele é. Notemos que o nosso Deus, por meio do período de tempo que ele estabelece para as nossas vidas, ele quer trabalhar desde o dia em que ele nos chama para sermos seus filhos e servos. Ele está trabalhando a todo tempo em nosso caráter, nas perdas e nos ganhos. Em todo momento nós estamos sendo testados e analisados. O Senhor sonda as nossas atividades, como Adão foi sondado ali no jardim. Nosso Deus incumbiu ele de tarefas, e o nosso Deus, na onisciência, estava ali observando as suas atividades. Bem assim nos nossos ministérios, da mesma forma,
como somos aqui na igreja, como somos aqui em nossa casa, na conversa com as pessoas, no lidar com as pessoas, no ambiente de trabalho. O Senhor sonda as nossas atividades. Por isso que quer comais, quer bebais, façais tudo para a honra e para a glória do Senhor. Em todas as coisas temos que testificar, pois o Senhor está sondando as nossas atividades. Como eu disse, muitos desanimam porque não conseguem entender o que Deus quer fazer em nossas vidas. E não abrimos mãos de oferecer aquilo que Paulo pede, requer das nossas vidas, na carta aos Romanos, capítulo 12, onde nós vemos que o único sacrifício exigido e requerido aos filhos de Deus na dispensação da graça é o sacrifício de nossas próprias vidas, do nosso próprio eu, do nosso egoísmo, daquilo que a nossa carne tem obsessão por praticar. Nós temos que abrir mão de tudo isso e oferecer as nossas vidas como um sacrifício vivo ao Senhor, para que possamos descobrir assim, sacrificando o nosso eu, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando colocamos em primazia o reino dos céus e a sua justiça, as virtudes, passamos a buscar em primazia, com urgência, as suas virtudes, as coisas que realmente precisamos serão acrescentadas. Tudo será suprido em nossa vida, não teremos falta de nada, pois o Senhor, o Espírito que inspirou a Bíblia, a palavra de Deus, Ele nos diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e que este Espírito vela pelo cumprimento da palavra. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem cuidado de nós e Ele tem nos instruído. E nós, na Remanescente Cristã Filadélfia, nós não vamos fazer aqui malabarismos, mas nós vamos continuar firmes pregando essa palavra que nos orienta. Se estivermos firmes nela, ela será a nossa sustentação, pois sabemos que em algumas fases da vida teremos que passar por momentos difíceis, como o próprio Filho de Deus é conduzido pelo Espírito, o próprio Espírito dele, o Espírito do Altíssimo, ao deserto para ser provado por criaturas inferiores, criaturas feitas por ele mesmo. E às vezes nós vemos que nós temos que passar por situações difíceis, sofrer traições, desilusões, às vezes até mesmo entre os irmãos, entre o povo de Deus, neste mundo que desconhece a palavra, que resiste à palavra de Deus, e nós temos que passar por situações como essa. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, perder o foco da palavra de Deus, pois Ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu estar conosco, e o diabo vai tentar roubar dos nossos corações essas promessas, essa palavra, para que nós percamos o alvo e fiquemos pelo meio do caminho, né? Nós vemos que alguns heróis da fé se prontificaram a fazer a obra de Deus, e eu estou me lembrando de uma palavra aqui de Josué. Josué estava pensando ali: o Senhor me prometeu conquistar o inimigo, mas a noite já está se aproximando. Será que Deus vai concluir a palavra dele, a promessa dele em nossas vidas? E nós vemos que o nosso Deus faz algo fenomenal, extremamente sobrenatural, que nenhum cientista da NASA ou qualquer matemático, por mais dotado que seja, consiga explicar uma situação como essa. Nós vemos que o Senhor para o sol no céu para que o seu filho, a nação de Israel, possa obter a vitória. Não quero ser contencioso entre os que acreditam no sistema heliocêntrico ou os terraplanistas, mas eu creio no que a palavra diz, e a palavra de Deus nos diz que o sol cavalga como um cavaleiro no sentido oeste, onde ele se põe, e a palavra de Deus basta. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, e o Senhor para o sol no seu curso, impede que a lua se levante e apareça. Esse é o nosso Deus, é o que Ele diz na sua palavra, e nós vemos que Josué obteve vitória. Louvado seja o Senhor para cumprir o que Ele prometeu para Josué. Então, se nós observarmos esse fenômeno sobrenatural extremamente grande que Deus fez para cumprir a sua promessa na vida
do seu servo Josué, que honrava a sua lei, que buscava obedecer ao Senhor, o que Ele não fará pela vida daqueles que estão buscando nas madrugadas, pela vida daqueles que estão buscando em oração, não perdem culto, mesmo em dificuldades, passando problemas, com problema com os familiares dentro de casa, às vezes fazem a obra de Deus com enfermidade, como Paulo, como Timóteo, que tinha enfermidade gástrica, como o profeta Ezequiel, que tinha ataques epiléticos. Mesmo assim fizeram a obra de Deus, colocaram suas vidas em risco, correndo risco de morte, fizeram o seu trabalho, cumpriram sua missão em seus devidos tempos, foram servos do Senhor e obedeceram ao Senhor, e com certeza esses que já se foram estão na presença do Senhor. Louvado seja, o Senhor cumpriu o propósito. A todos a quem Ele chamou, o Senhor cumpriu o propósito, cumpriu as suas promessas. Só falta uma promessa para eles e para todos nós, que é de contemplar e abraçar o Senhor Jesus Cristo e assim todos adentrarmos ao seu reino. Estamos vivendo uma época de perplexidade. Analistas, economistas, engenheiros sociais e tantos outros cientistas e médicos têm aí observado como está o desenvolvimento da sociedade, e alguns estão fornecendo alguns alertas. Então, o alerta, quando vem para nós logo reiteramos, anexamos a palavra de Deus e as promessas, e nós vemos que Deus prometeu, assim como Ele foi com Josué, Ele vai ser conosco. Ele prometeu a vitória. Como Ele foi com Débora, que diz: todos aqueles que te louvam brilham como o sol amanhecer. Assim como Deus usou Débora para profetizar a vitória em Megido, bem assim o Senhor vai realizar grande provisão, grandes livramentos nesse período em que o mundo está debaixo de guerra, onde uma batalha cultural pode se elevar, uma guerra cultural. Nós, povo de Deus, estamos guardados no Senhor. Nada nos separará do amor de Cristo. Mesmo que a perseguição se intensifique nesta guerra cultural, o amor de Deus estará conosco. Jamais nos esqueçamos disso. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos, te adoramos, te engrandecemos. Tu és o nosso Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, assim como Tu cumpriste derramar o Santo Espírito sobre as nossas vidas, traga anexo a Ele as Suas palavras, pois o Espírito que em nós está habitando é todo poderoso, tem todo o poder. Visita os nossos corpos neste momento e vai tratando todas as nossas feridas físicas e emocionais. Pelas Tuas pisaduras, Senhor Jesus Cristo, nós fomos sarados. Teu castigo nos trouxe a paz. Senhor Jesus Cristo, vai abrindo portas, vai colocando por terra o inimigo, vai derrubando, Pai Santo, vai derrubando as muralhas, Pai Santo, as fortificações do inimigo, onde o inimigo está instalado, meu Deus, na vida, em setores das vidas dos nossos entes queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai desbaratando os cativeiros, vai libertando, quebrando as correntes, rompendo com as amarras, tirando toda a cegueira, rompendo com toda a resistência dos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as forças opositoras das trevas sejam afastadas pelo fogo do Espírito, assim como Tu protegeste Teu povo diante do Mar Vermelho. Ora, vem cerca de fogo e protege as nossas vidas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o inimigo seja envergonhado em sua presunção e arrogância, e que nós, na humildade, na busca do Senhor Jesus Cristo, sejamos exaltados. Assim te pedimos. Visita, Senhor Jesus, a Tua igreja nos 4 cantos da terra. Ó Santo Espírito, eu te suplico, visita a Tua igreja na Nigéria, no Sudão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os 4 cantos da terra, ampara, traz assistência, livramento e provisões para o Teu povo e os Teus servos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.